Oi, oi, aqui é a Anne. Sejam bem-vindos à nossa minissérie da graduação ao consultório de nutrição. E nesse primeiro episódio eu quero falar um pouco sobre como a nossa profissão mudou. A profissão não é mais a mesma de quando eu me formei ou provavelmente de quando você se formou. Então o conhecimento evoluiu e se a gente não correr atrás do novo conhecimento, a gente vai ficar para trás. Então, vários pontos que eu queria destacar aqui hoje. Primeiro, essa visão muito focada no nutriente de maneira isolada. Nutriente que previne determinada coisa, nutriente bom para o foco. Ficar falando sobre nutrientes, sobre gorduras, sobre colesterol. Isso hoje em dia já não é tão recomendado pelas diretrizes clínicas. A gente fala muito mais em padrão alimentar do que essa visão reducionista do nutrientes de maneira isolada. Outro ponto importante, não só da gente não focar na questão dos nutrientes apenas, principalmente na nossa fala com o paciente, é ter um olhar mais amplo desse indivíduo que busca ajuda no consultório, entendendo não só sobre suas queixas ou sobre seus objetivos, mas também entendendo que contexto esse indivíduo está, seja em relação ao ambiente que ele está inserido, da casa dele, do trabalho dele, questões culturais, questões de preferência, de prazeres e questões relacionadas também ao estilo de vida do paciente. São pontos que a gente, infelizmente, não aprende na graduação e acaba orientando muito esse paciente de uma maneira muito reducionista, com apenas um plano alimentar ali de uma página, acreditando que você está trazendo uma boa solução para ele. Então, certamente, não dá para hoje em dia a gente estar fazendo atendimento da década de 80, da década de 90 ou 2005, que foi quando eu me formei. O meu atendimento evoluiu muito e mesmo que eu tenha estudado algumas questões da graduação, eu não estaria onde eu estou hoje se eu tivesse apenas com esse conhecimento. Então, não é razoável a gente pensar que o nutricionista que se formou na década de 80, 90, que ele continua fazendo o mesmo atendimento hoje em dia. É claro, o conhecimento evoluiu e a gente precisa correr atrás dele. E hoje a gente vive num contexto baseado em indivíduos sedentários, com doenças crônicas não transmissíveis, pessoas que buscam uma alimentação muito rápida, prática, muitas vezes que não tem muita experiência na cozinha. Isso tudo precisa ser levado em consideração na montagem do nosso planejamento alimentar. E como levar tudo isso em consideração? Como montar um planejamento alimentar onde você não só respeita e observa questões relacionadas ao estilo de vida, à rotina, às preferências desse indivíduo, mas também o que é viável dele fazer e dele colocar em prática. Então, até agora, a gente falou sobre a questão da gente não reduzir a nossa consulta a alimentos funcionais e nem a nutrientes específicos, da gente ter esse olhar mais ampliado de saúde, porque é o que a gente busca, a qualidade de vida, o bem-estar e não apenas a ausência de doença. E, claro, a comida, ela não é fonte de nutrientes, ela é fonte de afeto, ela é fonte de lembranças. E a gente precisa considerar isso dentro do planejamento alimentar, onde entra questões relacionadas à nutrição comportamental. Então, pessoal, principal ponto importante, você sai de prescritor para virar um real agente de mudança. Hoje, o nutricionista, ele não deve apenas prescrever ali 1.200, 1.300 calorias e distribuir isso em grupos alimentares. Isso vai estar parando lá na década, de 90. A gente precisa estar evoluindo. Ferramentas de coach, nutrição comportamental, trabalhar a medicina do estilo de vida em consulta são pontos fundamentais que hoje o paciente busca quando marca a consulta com um profissional. Esse foi o primeiro episódio da série da graduação ao consultório de nutrição e eu te espero na próxima sexta-feira com mais um episódio. Até lá!